Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares, em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para serem fluidificados pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Ondina, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos à leitura. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso está em Marcos, capítulo 7, versículos 20 a 23. Agora vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje em seu nome, para divulgarmos suas palavras e seus ensinamentos. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, aqui presente em todos os lares, peço auxílio para que possamos conduzir este Evangelho da melhor forma possível e levar o amor e os seus ensinamentos, Senhor, ao maior número possível de pessoas. Senhor, fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Ondina. Já harmonizados e com a presença dos amigos espirituais e de Jesus em nossos lares, iniciamos a leitura do Evangelho no S, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos, itens 13 a 15, dá-se-á aquele que tem. Item 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. Boa noite a todos. Já falamos sobre isso no Evangelho no Lar. Por que Jesus falava por parábolas? Primeiro vamos lembrar o que é parábola. Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. E Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples e serena. Ele usava parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas. Usar parábola era um método de ensino muito comum na época de Jesus, né? Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam. Por quê? Ele ia falar de comida, casamento, a relação entre pai e filho, né? Usava tudo que fosse daquela época e que as pessoas usavam diariamente. Então, essas histórias simples, né, explicavam realidades difíceis de entender, como para aquele povo a salvação e o reino de Deus.
Assim, até a pessoa mais simples poderia entender o Evangelho. Então, através de suas palavras, Jesus tornou o caminho da salvação acessível a todos. E ele diz aos discípulos que a eles ele conseguia explicar mais detalhadamente seus ensinamentos, porque eles conviviam ali diariamente, né? E terem também um entendimento maior. Mas o povo não havia como fazer isso, né? Ele falar mais pormenorizadamente, né? Por quê? Eles eram muitos e o tempo também era curto. E cada um também estava dentro de um nível de entendimento. Por isso ele utilizava parábolas, pois era uma maneira rápida e eficiente de se fazer entender. É verdade, até hoje é assim, né? E estranho é pensar que Deus possa tirar algo de nós. Por isso eu reli esse parágrafo várias e várias vezes, até entender que mais uma vez a frase não está em sentido literal. Nós precisamos, gente, compreender os ensinos do Cristo com a nossa alma, com o nosso espírito. Só assim compreenderemos os seus ensinamentos de amor. Se Deus, ele é bom e justo, ele nada tira de nós, pelo contrário, ele só nos dá, e ele nos dá oportunidades todos os dias de evoluirmos. E o que fazemos com estas oportunidades que ele nos dá? Lembram da parábola dos talentos? Alguns de nós multiplicam e outros de nós os enterram. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu, mas sim nós mesmos, quando somos preguiçosos, descuidados, ou não sabemos conservar o que tanto nos foi dado pelo Pai. Se um filho, gente, recebe uma herança do pai e a perde por falta de esforço próprio, de quem é a culpa? Mas se trabalharmos com afinco, com o que recebemos, iremos multiplicar e nada nos faltará. Se formos bons, pacientes, caridosos, piedosos, nunca nos faltará a misericórdia divina. Muito pelo contrário, aí é que a teremos cada vez mais em abundância. Boa noite a todos. Eu também tive que ler e reler esse parágrafo e tive ainda que pesquisar para poder entender. E o que eu consigo entender é que só quem está preparado para entender os ensinamentos de Jesus é que realmente entende. Os apóstolos, eles já eram espíritos mais evoluídos naquela época. E o povo para quem Jesus falava ainda não conseguia entender. Por isso, a necessidade dessas parábolas, né? Boa noite a todos. É verdade, Fernanda. É um apelo para que possamos usar mais a nossa sensibilidade e a espiritualidade. E assim percebemos as verdades que Deus nos revela, né? É por aí, né, gente? Precisamos entender bem o que Jesus nos disse, né, para não sairmos falando coisas diferentes. Nossa interpretação tem que ser correta. E continuando a leitura do Evangelho no item 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. É verdade, né? Temos que ficar atentos aos ensinamentos que recebemos. O que ouvimos vai moldar nossas crenças, atitudes, comportamentos e ações. É fundamental escolhermos bem o que consumimos, tanto espiritualmente quanto em termos de formação.
Jesus nos fala muito sobre reciprocidade, na forma como tratamos as pessoas. Se formos duros e críticos ou fazemos julgamentos, também seremos tratados da mesma maneira. Mas se formos generosos e compreensivos, essa generosidade será refletida em nossa própria vida. Quantas vezes um amigo conta que errou e que teve uma fraqueza em determinado momento da sua vida? E o que ele espera de você? Ele espera que você o ajude com alguma saída para o problema. E muitas vezes só criticamos e jogamos pedra. Imagine se, ao invés disso, a gente oferecer apoio e um ombro amigo. Com certeza, essa atitude generosa irá resultar numa amizade forte e duradoura e até mesmo com oportunidades futuras de colaboração mútua. Assim construímos fraternidade. É a lei de causa e efeito, né? Recebemos aquilo que doamos. Mas se nada dou, nem amor, nem misericórdia, nada, como que eu vou receber de volta? E não querendo ser repetitiva, mas já sendo, né? Deus, ele é justo e bom. Ele não tira nada de ninguém. É justamente isso que a Undina falou. A lei de causa e efeito, gente. O que vocês estão dizendo sobre a lei de causa e efeito é importante, mas devemos entender também que não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A justiça divina não deixa nenhuma falta impune, mas ela é regida também, gente, pelo amor, ou seja, pela misericórdia. Jesus disse, né? Misericórdia eu quero, não sacrifício. Se você tem a oportunidade de viver na opulência e com poder, significa que isso foi lhe concedido para que você tenha condições de auxiliar o seu próximo de acordo com o ensino e exemplo de Jesus. Se não o faz, então responderá pelo que deixou de fazer. Mas aí entra a misericórdia. Você vai passar pelas dificuldades, né, inerentes à desobediência da lei de justiça, amor e caridade. Mas você terá uma nova oportunidade reencarnando. E com as mesmas possibilidades. Às vezes, né, nós voltamos com as mesmas condições que nós tínhamos. Por quê? Porque isso é misericórdia. Então, nós vamos ter essa oportunidade de fazer aquilo que nós deixamos de fazer. Se falharmos novamente, aí podemos voltar numa condição muito diferente, né? De provedor a necessitado. Então, depois das oportunidades perdidas, né, foi-lhe retirada essa condição e você estará na posição do que necessita, daquele que tem as condições agora, né, de ajudar. Aí você vai sentir na pele o que desperdiçou. É isso que nós vamos retirando de nós. Essa possibilidade Deus vai permitindo, porque Ele quer o nosso crescimento. Olha como é interessante a lei de Deus. Não podemos reclamar nunca quando perdemos algo, tipo um bom emprego, condições financeiras ou até a fortuna, né? Será que estávamos fazendo bom uso dessas condições? Bem, dando continuidade à leitura do Evangelho no item 15. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado como uma contradição. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Suportam, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã
que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa em cujo cume está o repouso após o labor. Refletindo, todo pai se orgulha do filho que trabalha. Deus, gente, é pai de amor. Ele ama todos os seus filhos. Ele dá a todos as mesmas oportunidades. Acontece que nós é que somos diferentes e agimos de formas diferentes. Portanto, os resultados não são iguais. Se eu ajudo mais o meu próximo, se eu busco seguir cada vez mais os passos do nosso Mestre Jesus, chegarei antes ao tão sonhado mundo celeste, não é mesmo? Este será o meu prêmio. E como eu disse anteriormente, Deus nos dá as oportunidades, mas nós quem fazemos acontecer, porque o Pai nos dá o que precisamos em todos os momentos, mesmo que a gente não perceba. Pois é, Undina, eu estava fazendo uma análise aqui, né? Dá-se ao que já tem, tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tirar do que não tem, né? Como assim, né? Tira-se o que do que nem não tem, né? Ou tem pouco. Como é que tira algo de que não existe, né? Já não tem, né? A reencarnação nos mostra exemplos muito claros daqueles que tinham muito e tiveram muitas oportunidades, mas não aceitaram o caminho do bem. Então Deus, em sua infinita misericórdia, entende que aquele não quer seguir esse caminho. Então ele vai dar essa oportunidade àqueles que se dispõem a trabalhar na sua melhoria pessoal e na do próximo. Quando analisamos com cuidado isso, verificamos que ele não tirou nada, apenas não lhe deu mais essa oportunidade. O que fez Deus? Satisfez a vontade daquele que quer viver sem se melhorar, nem ajudar ao próximo, deixando que por um tempo ele viva o que quer viver. Aí depois do sofrimento, né, voluntário que aplicou a si mesmo, sempre vai voltar e solicitar novas oportunidades. Nós vamos acordando, né? O que busca essa oportunidade através da vontade firme, do trabalho árduo, recebe sempre mais condições de progredir. Essa é a lei. Aquele que não se interessa, lá no sofrimento, até o que ele pensa ter é lhe retirado. Mas são essas oportunidades, né? Porque Deus é Pai de amor. Pois é, Evangelho. A lei é perfeita. Se temos e não damos valor, aplicando só em benefício próprio, sofremos as consequências. E não podemos culpar a Deus. Então, dando sequência à leitura do Evangelho, tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como contraste muito nítido. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado fazer. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar. O óbolo lhe caiu no coração. Penso que ainda muitas vezes somos realmente cegos e surdos. Nós pedimos tantas coisas a Deus e quando Ele coloca na nossa frente a oportunidade para conquistarmos aquilo que pedimos, nós não vemos. Ou então fingimos que não vemos, né? Porque percebemos que para conquistarmos teremos que trabalhar. E aí,
Nós estamos com vontade de fazer algum esforço para conquistar algo? Não, né? Nós esperamos que as coisas caiam do céu. Não é, Fernanda? Sabe, é tudo verdade. A gente pede demais. Ah, mas se eu ganhasse na loteria, eu faria isso. Ajudaria aquele, daria casa para fulano. Quantas vezes a gente não fala isso, né? Arrumaria a cidade, mudaria meu país. Mas a gente não consegue dar conta nem do que recebemos. Os irmãos de uma mesma casa, nascidos juntos, na mesma família, são criados nas mesmas condições, né? Têm saúde, têm o amor dado pelos pais, e eles não se desenvolvem igualmente. Eles são diferentes uns dos outros, né? Minha mãe já dizia, né, que 5 dedos da mão, né, são diferentes uns dos outros. E eram os filhos dela. E é verdade. E é nesse momento que provamos nosso valor de frutificar o que recebemos de Deus. E Ele vai ajudar se nós nos ajudarmos. Muito bem, é isso mesmo. Então, como já dissemos, não é Deus que nos tira nada, né? Somos nós que perdemos a condição de continuarmos tendo o que nos foi concedido. Até um pai aqui na Terra, quando percebe que um filho desperdiça o que ganha, e o outro, muito pelo contrário, multiplica o que ganha, dá somente o mínimo para o primeiro, não é mesmo? E multiplica o que dá ao segundo. Por quê? Porque ele percebe essa diferença. Então, quem criou a situação de não ganhar mais o que ganhava? O pai? Não. Não é. Mas o filho que não soube utilizar o que recebia. Não é mesmo? Por esse motivo que devemos nos esforçar para fazer o bem com o que possuímos, e assim não perdemos o pouco que temos. E dando continuidade à leitura do Evangelho. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou morrerem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta, corajoso, mãos à obra. Desbrave o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a discórdia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor que lhe fará produzir frutos de caridade. Então, gente, aqui podemos ver que tudo o que acontece na minha vida, os esforços, as decepções, são responsabilidades minhas. A responsabilidade é diferente da culpa, porque aquele que se culpa fica preso na ignorância e não se esforça para resolver seu problema. A culpa e vergonha é a baixa autoestima. Se eu assumo minha culpa, eu posso encontrar os caminhos para superar meu sofrimento. Essa mensagem nos mostra que a felicidade e a desgraça estão em nossas mãos. Nádia, sabe que eu estava falando com um amigo hoje e que está passando por um problema bem grave. Um problema na justiça. E por culpa de falha de advogados e a ganância da ex-mulher dele, ele vai perder tudo. Moradia, o carro e tudo que ele lutou para ter durante uma vida honesta de trabalho. Ele enfatiza isso, que ele foi honesto.
e que julgava ser sua garantia de segurança nessa fase final da vida dele. Ele está tão perdido na revolta e focado na culpa divina de tirar tudo dele, que não enxerga que Deus não tirou nada dele. Ele foi invigilante e, com o orgulho ferido agora, está entrando num lado sombrio, pensando em tirar a vida, sem enxergar que ele pode ter um recomeço, uma nova vida em outro lugar. Um recomeço de uma vida mais feliz, mais produtiva. Muitas vezes somos assim. Desistimos quando somos testados. Culpamos os outros, culpamos a Deus por não enxergarmos o que estava à nossa frente, por não melhorar financeiramente, por não viajar, por não termos carro, por não termos amores e assim vai. A falta de tudo é sempre de nossa observação, nosso preparo, dedicação e principalmente resignação. Muito bem, Ana Maria, é isso mesmo. E esse último parágrafo do Evangelho de hoje vem nos exaltar a ter coragem e fé em todos os momentos da nossa vida. Não só nos momentos difíceis, quando buscamos reaver o que estamos a perder, mas também nos bons momentos da vida, quando nos descuidamos e acabamos sendo surpreendidos pelas situações que nos levam ao sofrimento. Você disse bem, Ana Maria, quando estamos bem, nos descuidamos da vida. E é quando a situação se complica, porque não olhamos e nem sentimos o que está acontecendo ao nosso redor. É aí que percebemos que estamos desperdiçando tempo com aquilo que não tem valor. Por isso devemos aplicar o que temos, seja dinheiro, poder, inteligência, para o bem. Fazendo isso, nunca estaremos distraídos, porque estaremos ajudando quem precisa. Estaremos sempre em comunhão com Deus, em prece, orando e vigiando como nos recomendou Jesus. E seremos então cumulados daquilo que mais necessitamos. Trabalhando na seara de Jesus, nunca nos faltará nada, pois teremos o principal, a paz. Agora é com você, Ana Maris. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir à nossa irmã Nádia que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, que através desse Evangelho no lar, nos trouxe esse ensinamento tão importante de nunca perdermos a fé e a coragem em Deus. Que nossos amigos espirituais possam fluidificar nossas águas em nossos lares e que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para seus familiares e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.